Olá, uma muito boa tarde para você e no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com o médico que desenvolveu a técnica bypass intestinal para a redução de peso. O depoimento de uma paciente que foi submetida à cirurgia, a importância da saúde bucal para o nosso corpo, os cuidados com a alimentação no inverno e ainda os perigos da apneia do sono. Obesidade em Destaque está no ar. Mais de 4.500 pessoas foram submetidas ao bypass intestinal para emagrecimento. Conversei com o Dr. José Lazarotto, que desenvolveu essa técnica, e agora vamos saber um pouquinho mais sobre essa cirurgia. Nós já fazemos essa cirurgia há mais de 30 anos e realmente é uma coisa diferente, porque nós não mexemos no estômago, porque nós entendemos que o maior prazer da vida é comer. Então, tudo gira em volta de uma mesa. Então, nós fazemos o quê? Nós só fazemos um atalho inteligente do intestino sem mexer no estômago. Isso quer dizer, o senhor não tira nada? Não tira nada de dentro da pessoa? Tudo que ela tem ali dentro continua lá dentro? Continua exatamente igual. Até que para que você possa entender melhor, vamos olhar esse desenho, que é o aparelho digestivo normal. Veja bem, a pessoa come, a comida da boca passa para o esôfago, do esôfago para o estômago, que é esta parte superior aqui. O alimento no estômago faz o bolo alimentar. Deste bolo alimentar ele passa para o intestino delgado, que é esse mais fininho aqui, que é exatamente onde a pessoa engorda. É no intestino delgado que absorve os nutrientes. Por isso que todas as cirurgias que existem no mundo, que operam o estômago, também operam o intestino. Por isso que é o intestino que faz perder peso ou engordar. O estômago só faz o bolo alimentar e o intestino grosso só retira o excesso de líquido para que a pessoa não tenha diarreia. Então veja bem, estômago, que não engorda ninguém, passa para o intestino delgado, que aqui é que engorda, e aqui o grosso. Aqui é que vai só eliminar o líquido. Qual é o princípio da cirurgia? É fazer um atalho inteligente na comida, enganando o alimento. De maneira que uma parte do alimento, saindo do estômago, chega aqui neste atalho aqui, uma parte do alimento continua no mesmo caminho como era antes, como se fosse dentro de uma canaletinha, de um túnel, ou de um ralo, como se fosse numa canaleta de água, entrando, seguindo o mesmo caminho que era antes. E o outro, ele segue um caminho mais reto. Os dois lados funcionam, um em menor quantidade e o outro em maior quantidade. Porque o alimento volta à contramão nas pessoas que são muito engordativas. Por isso que com a nossa técnica, no intestino, é obrigatório tomar água junto com a comida. Por quê? Observe bem aqui. O alimento sai do estômago já operado, a água com bastante velocidade, ela vem com velocidade, uma parte pequena entra nesse canalzinho e o restante vai como se fosse um ladrão dentro do intestino. A água vai empurrar para a pessoa emagrecer. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, linda, maravilhosa, diminui a água. Uma parte da comida entra nessa canaletinha, que é o túnelzinho, e uma menor quantidade vai eliminado para o intestino grosso como se fosse um ladrão, que é o bypass. Ah, mas a mulher está grávida. Ela precisa engordar a criança. Logo, ela precisa absorver todos os nutrientes. Então, muito pouquinho água, porque o alimento vem bem devagarzinho aqui no intestino delgado. Uma maior parte vai pelo o túnelzinho, entra a maior parte aqui, fazendo com que engorde a criança. E uma pequena porção é que vai pelo ladrão. Quando vai, às vezes nem vai. Mas, se a mulher não estiver grávida e a pessoa operada não tomar água, obviamente que vai absorver e a pessoa vai ganhar peso. Por isso que essa cirurgia é obrigatório tomar água junto com a comida, senão ela não funciona. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor desenvolveu uma técnica e, pelo que eu vejo, o tomar água faz parte da técnica. É tudo na técnica. Tudo. Essa cirurgia sem água, ela não funciona. Muita água, a pessoa emagrece. Água normal, a pessoa estaciona, e se tomar pouca água, voltará a engordar.
a partir de hoje você vai acompanhar no nosso programa um novo quadro, O Consultor. Helder Melo vai trazer muitas informações sobre cirurgias para redução de peso, cirurgias plásticas e o que a oncologia tem a ver com a obesidade. Confira. Olá, Brasil! Eu sou o Consultor. Meu nome é Helder Melo, trabalho na MEN Serviços Médicos, uma empresa na área de saúde. E este quadro, O Consultor, vem trazer para você dicas dos melhores procedimentos e tratamentos médicos existentes no Brasil. E nós queremos falar aqui sobre 3 especialidades: cirurgia bariátrica, cirurgia plástica e oncologia. Começando pela cirurgia bariátrica. Quando se fala nesse tipo de cirurgia, você pensa em perda de peso? Correto, é isto mesmo. E eu quero lhe indicar uma técnica onde você perde peso e todos os dias continua comendo bem, com qualidade, inclusive em ocasiões especiais. Pense em você magro, numa festa de aniversário comendo bem. Pense em você magro, numa ceia de Natal ou em outras celebrações. Essa técnica chamada de bypass intestinal do Dr. Lazaroto e Souza promove perda de peso e mantém qualidade de vida. Então pense nisso. Com esta técnica você perde peso, mas você mantém uma mesa saudável e prazerosa junto com os seus amigos, junto com a sua família. Visite o site Obesidade em Destaque e conheça mais sobre essa técnica. E escreva para mim, consultor@obesidadeemdestaque.com. Esta técnica bypass intestinal eu recomendo. Quero falar para você também de cirurgia plástica, que são vários os fatores que compõem o sucesso após a perda de peso. Onde sobrou uma gordurinha, você vai ter que tirar, ou de repente você quer colocar uma prótese. Pois então, a cirurgia plástica tem a ver com perda de peso. E a oncologia? A oncologia, o que tem a ver com isso? Peso é um fator de risco. E você saberá dos melhores médicos no Brasil que fazem um tratamento de câncer. Você saberá aqui quais as diferenças entre as clínicas. Não é só o bom profissional, saberá da qualidade dos medicamentos, porque não adianta você ir numa bela clínica e lá dentro a medicação ser de 5ª categoria. Fale com o consultor. Se você tem alguma dúvida sobre tratamento, sobre indicações médicas, sobre hospitais, fale com o consultor e tenha as melhores indicações do Brasil em tratamentos e indicações médicas. Muita gente não sabe, mas a saúde bucal pode interferir no nosso corpo. A falta de cuidados com a boca pode resultar numa série de doenças. Acompanhe agora a entrevista com o dentista Eduardo Burkevics. Sim, a saúde bucal tem tudo a ver com a saúde geral, porque tudo passa pela boca. O alimento dia a dia é pela boca, então você tem que mastigar bem, comer bem, escolher os alimentos certos e principalmente não ter pressa para mastigar. Aquelas pessoas que engolem o alimento, tem 10, 15 minutos para almoçar, com o tempo eles têm grandes problemas, principalmente gastrointestinal, pode dar gastrite, dar dor de estômago, pode dar dor de cabeça. Tudo devido à mastigação inadequada. Então, realmente tem tudo a ver com a nossa saúde. Você recebe o alimento na boca e você transfere ele para o estômago. Se você mastigar bem, fizer toda a parte primordial ali, o início, o estômago vai ter menos problema, menos trabalho para mastigar. Você gasta menos oxigênio para fazer essa digestão e você vai ter, basicamente não tem problema. Então, aquela pessoa que engole, come muito rápido, ou tem falta de dente que não consegue mastigar bem, então ele acaba engolindo os alimentos, com o passar do tempo ele vai ter problemas, com absoluta certeza, inicialmente no estômago, mas ele tem outros problemas, principalmente dor de cabeça, gastrite, pode até adquirir uma úlcera e outros problemas maiores. Então a mastigação é fundamental para qualquer pessoa, em qualquer idade e qualquer alimento você deve. Não é porque o alimento é mole que você vai engolir ele em pedaços, tem que mastigar mesmo. A falta de higiene bucal causa vários problemas, principalmente na boca, que é a parte de sangramento, mau hálito, forma cárie, a pessoa pode ter problema de perda de dente. Então tudo isso tem a ver com os cuidados. Então sempre você deve cuidar muito bem a tua boca. Pós-refeições,
terminou a refeição, vai no toalete, faça a tua higiene. Se não puder usar o fio dental, uma presa escova, um bochecho, mas à noite, cuida bem da tua boca. Então a higiene bucal tem tudo a ver com a nossa saúde geral, porque novamente começa por ali nossos problemas. Esses problemas cardíacos podem acontecer para quem tem um foco, por exemplo, crônico na boca, onde o sangue circula diariamente, todo momento, e vai para o coração. O coração, a função dele é filtrar o sangue. Só que ele recebe sangue com muito bactéria, daí, permanente. Então a pessoa que já tem qualquer problema do coração, ele pode desenvolver uma doença chamada endocardite bacteriana, que é onde se aloja as bactérias no coração. Ele pode, infelizmente, vir a óbito em função desse problema. Então, realmente, infecção na boca, sangramento constante, com problema de bactéria, pode atingir tranquilamente o coração. Então, cuida-se bem disso. Cuida da boca para você não ter um problema mais grave no coração. Tem muita gente que tem problema de dor de cabeça em função de, muitas vezes, uma prótese inadequada, prótese velha, gasta, quebrada, não consegue mastigar bem. Tem pessoas que realmente elas engolem a comida, elas falam, ou só mastiga papinha, que a gente fala, cozinha mole. Então ele tem dores, muitas vezes, no rosto, na face ao acordar, ou muitas vezes no meio do dia, porque ele não tem não desenvolve bem a musculatura, porque ele já criou um hábito de não mastigar bem. E ele pode ter dor de cabeça, pode ter dor de estômago. Ao recuperar, fazer ou implante, ou prótese, ou dente, o que for, recuperou a parte odontológica, ele não vai ter mais essas dores, porque essas dores são causadas por um problema bucal e não um problema sistêmico. Então, por isso eu falo para o paciente, se o teu problema está na boca, tratou, vai resolver sim. E eu tenho muitos pacientes que acontece isso, então eles vêm relatando toda a história. Ao terminar o tratamento, ele fala, graças a Deus, hoje estou curado, além de ter os dentes para mastigar, estou curado das minhas dores. Hoje vamos acompanhar mais um depoimento de uma pessoa que foi submetida à técnica bypass intestinal para a redução de peso. A paciente Débora Consolini fala das mudanças na vida dela após a cirurgia. Confira. Olha só, esse aqui é o primeiro encontro promovido pela Associação Paranaense de Estudos sobre Obesidade. Estamos aqui nessa festa de confraternização e a Débora, ela veio direto de São Paulo para essa festa. Verdade, Débora? Sim, eu vim de Jundiaí, São Paulo. Legal. Quanto tempo você fez a cirurgia? Há 9 anos atrás. Você pesava quantos quilos? Você não quis falar para mim off aqui, mas agora vai falar. Quantos quilos? 130. 130 quilos? Sim. Olha, era bastante, hein, Débora? Bastante mesmo. Conta pra mim, rapidamente, assim, como é que era a tua vida antes de ser essa Débora bonitona que tá agora? Olha, gente, eu só tenho a agradecer a Deus e ao Dr. Lazaroto. Era muito sofrido aquela época que você tinha obesidade? Muito sofrida. Eu tinha esteatose, eu tinha diabetes, eu tinha hipertensão arterial, eu tinha tudo. Tudo. Débora, não tinha também mais menstruação, eu tinha menorreia precoce. É mesmo? Sim. Era uma situação precária praticamente. Precária mesmo. E eu casei com 20 anos, né? Eu operei com quase 30, né? E também queria filhos e não conseguia de jeito nenhum. Débora, Depois da minha cirurgia, depois de um mês, porque eu não tinha mais menstruação, depois de um mês veio a minha menstruação. Depois de 2 anos, em 2005, eu fiquei grávida do meu menino, que hoje ele tem 6 anos, ele completou agora no dia 31 de maio. E quando o Vitor tinha 1 ano, eu fiquei grávida da Beatriz. Como mudou a vida da Débora, da dona Débora, de lá pra cá? Então, quer dizer, antes uma vida sofrida, uma vida que não, praticamente sem vontade de viver. Você chegou a ter problema de depressão? Sim, me escondia de todo mundo. Então eu só tenho a agradecer muito a Deus e ao Dr. Lazaroto por eu estar aqui hoje, por eu estar aqui, por eu ter meus 2 filhos, que foi um presente de Deus para mim. Teve algum problema depois da cirurgia? Alguma reação contrária? Não, nenhuma. Emagreceu rápido? Olha, eu vou falar a verdade para você, eu emagreci. 70 quilos eu emagreci. Olha, muita coisa, né, Débora? Bastante. Hoje você leva uma vida normal, vai à praia, sai com o marido. Ela estava mostrando aqui a correntinha, sai com os 2 filhos dela. Os meus príncipes, né? Minha princesa e meu príncipe, né? Então, olha, eu não tenho o que falar, gente. Para mim, se fosse para mim fazer hoje de novo a cirurgia, eu faria. E eu recomendo a todas as pessoas que precisam, que façam essa cirurgia, porque é muito boa mesmo. E o Dr. Lazaroto fala agora dos detalhes para o internamento do bypass intestinal. Acompanhe. Como é que funciona? O paciente vai para o hospital,
é feita uma anestesia que pode ser peridural raquidiana, pode operar acordado ou dormindo, a pessoa que escolhe, mas sem aqueles tubos na garganta. Raríssimos os casos que é feita uma anestesia geral. Porque a anestesia só da cintura para baixo vai dar mais segurança para a pessoa, que ela pode operar tanto acordado como dormindo. Aí um cirurgião plástico da equipe, ele vai retirar aquela barriguinha que nenhuma pessoa gosta. Ou seja, melhor estética. Já sai mais bonitinha. E daí facilita o acesso para que nós entremos dentro da pessoa para fazer a cirurgia. E a cirurgia, como nós explicamos aqui no desenho há pouco, né? Depois que eu terminei a minha parte, o cirurgião plástico fecha e o paciente vai para uma sala de recuperação e em seguida, em 99% dos casos, vai direto para o quarto, que ele vai operar acordado. Lá no quarto ele vai passar uma noite, no dia seguinte já levanta, anda, já no dia seguinte, e no terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho. No quarto dia, já no hotel ou na casa dele, ele vai tomar sopa, com bastante carne e bastante verdura. E no 15º dia, a pessoa vai para uma churrascaria e come churrasco, carne assada, carne grelhada, carne cozida e verduras e legumes acima da terra. E 45 dias a pessoa come de tudo, o que quiser, quanto quiser, mas nunca esquecendo da água. O senhor tinha comentado comigo que existem três regras básicas, 3 leis, que a pessoa tem que responder, senão ela nem deve fazer cirurgia. O senhor pode comentar um pouquinho sobre isso? Perfeitamente. Como tudo na vida, existe o que é bom e o que não é bom. Nada do que nós fazemos na vida deixa de ser uma troca. A pessoa, quando é operada, tem algumas trocas. Vai ter que mudar seu hábito alimentar. Então, 3 são as leis da cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida, como eu falei, né? A segunda lei, tem de comer primeiro verduras e legumes, para depois comer o restante dos alimentos. Porque as verduras são de mais difícil absorção que os demais alimentos. Então, elas necessitam ser dadas, oferecidas em primeiro lugar, para que os nossos enterócitos, que são aquelas célulazinhas que nutrem o nosso corpo, chegou a comida, ela está com fome, aproveita comer aquelas verdurazinhas primeiro, que é de mais difícil digestão do que uma outra. Para depois comer feijão, arroz, batata, carne e massa. E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Essas são as 3 leis que são obrigatórias na nossa cirurgia. Dessa cirurgia. Doutor, esse anel, ele é um anel que o senhor desenvolveu? Como é que ele é? É um anel fixo, duro? Como é que funciona? Veja bem, no passado eu usava um material parecido com esse que se usa no estômago. Esse aqui é um material que se usa chamado banda gástrica, que para quem é uma técnica que existe da cirurgia do estômago. E aqui tem um material que é duro, o silicone, que serve bem. Eu usava este material no passado. Hoje, nós desenvolvemos um outro tipo de anel, que ele é elástico. Veja bem, ele estica. Se você come uma comida por engano e é um pouco maior do que deveria de ser, ele estica, vai embora e não há problema nenhum. No inverno é muito difícil de se manter uma dieta porque os alimentos consumidos são muito calóricos. Mas é preciso ter cuidado, porque o descontrole pode resultar no aumento de peso. Acompanhe na reportagem de Fabiana Vantucci. Nessa época do ano, o metabolismo fica acelerado, pois tem que produzir mais calor para manter a temperatura do corpo. A consequência disso é que sentimos mais fome e aumentamos o consumo de calorias. Quem tem problemas com a obesidade deve ter ainda mais cuidado, pois os abusos alimentares do inverno podem prejudicar a saúde. Bom, a alimentação incorreta no inverno, ela vai interferir muito na saúde das pessoas que encontram-se fora do peso, porque ela vai promover um ganho de peso excessivo, ou seja, um acúmulo da gordura. Muitas vezes, se essa pessoa tem predisposição, essa gordura vai ser acumulada na região abdominal. E nós sabemos que a gordura acumulada na região abdominal, ela está relacionada com vários problemas de saúde. A maioria das pessoas desconhece que o inverno é a época ideal para emagrecer.
emagrecer, já que o organismo está mais acelerado e queima mais energia. Apesar da dificuldade de manter uma rotina de exercícios com o frio, a atividade física é uma importante aliada no combate ao ganho de peso. Na verdade, no inverno a gente acaba ficando um pouquinho mais preguiçoso por causa do frio, mas o interessante é a gente continuar a nossa atividade física, né? Não parar. O pessoal acaba deixando a atividade física para fazer só no verão e acaba não conseguindo o que quer pro verão. Fazer opção pela caminhada, em vez do transporte, fazer opção da escada em vez do elevador, são pequenos hábitos que a pessoa vai tendo gradativamente, vai adquirindo, vai fazendo com que ela mantenha o peso. Os alimentos mais calóricos devem ser consumidos com moderação, já que podem comprometer a saúde de quem está acima do peso. O que seria interessante que a pessoa evitasse? Doces, gorduras, frituras, refrigerantes, o excesso de açúcar, grande parte de produtos industrializados que são ricos em carboidratos e gorduras saturadas também, né? Carnes gordas, alimentos à base de chocolate, o excesso da bebida alcoólica que muitas vezes vai promover o aquecimento, o chazinho também aquece da mesma forma. Então é uma questão de mudar a forma de pensar. Mas alguns alimentos ajudam a saciar a fome e a controlar o peso no inverno e podem ser consumidos sem preocupação. Frutas, verduras, por quê? Porque são alimentos que têm uma grande quantidade de fibra e a fibra vai causar a sensação de saciedade, né? Aumentar o consumo de líquidos, porque a água também vai promover uma questão sacietógena, né? Nós falamos esse assunto. Praticar o exercício físico que vai atuar nessa questão da compulsão alimentar e utilizar sempre os carboidratos integrais, pão integral, arroz integral, macarrão integral, justamente por quê? Porque eles têm uma quantidade de fibra importante e ela vai promover a questão da saciedade. A obesidade é considerada pelos especialistas um dos maiores fatores de risco para a síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma doença que tem altos índices de mortalidade. Nós conversamos sobre este assunto com o Dr. Atílio Meluso Filho, especialista nessa doença. Acompanhe. A síndrome da apneia obstrutiva do sono leva esse nome, que inclui uma pleiade muito grande de sintomas e sinais importantes, que prejudicam muito o cotidiano do paciente. Consiste em roncos durante a noite, isolados, intermitentes ou contínuos, e a obstrução da orofaringe, o relaxamento da musculatura da garganta, que provoca um fechamento da passagem do ar aqui. Então, isso aqui relaxa à noite e encosta nessa parte de trás, aqui na orofaringe. E isso faz com que essa musculatura encoste nessa e o ruído, o atrito entre as mucosas, provoque o ruído, que é o ronco. Então o ronco não é doença, o ronco é consequência desse relaxamento. E, por vezes, ela fecha totalmente, provoca um colabamento e faz com que haja apneia. Na hora que a garganta tranca, vai fazer com que o coração aumente a frequência cardíaca para tentar compensar essa falta de oxigenação. E isso corre riscos. Com o tempo, o coração começa a ficar aumentado de volume, ocorre uma hipertrofia no ventrículo esquerdo, ou seja, a parede esquerda do coração começa... Porque o coração é um músculo, ele começa a ficar maior, o tamanho dele. Isso pode levar a insuficiência cardíaca, falta de ar durante o dia, dispneia, hipertensão arterial. E 60% das causas de hipertensão arterial que se dizem essenciais são decorrentes da apneia obstrutiva do sono. Os sintomas durante a noite é um sono agitado, a pessoa sua muito, principalmente nessa região do pescoço, ela levanta muito, acorda muito sem perceber, cansada, irritada, porque não tem a serotonina, que é o hormônio do humor, a produção é inadequada. A pessoa, por vezes, acorda, em alguns casos, acorda com dor de cabeça frequente, então tem crise de enxaqueca durante o dia, provenientes de noites mal dormidas. A pessoa tem déficit de memória e concentração, esquecem com facilidade coisas do cotidiano que tinham que fazer, esquecem nomes, esquecem coisas triviais do dia a dia que estão acostumados a fazer e esquecem por momentos, tem lapsos durante o dia.
A água desempenha uma função importantíssima para o sucesso do bypass intestinal. Acompanhe agora a última parte da entrevista com o Dr. Lazarotto. Esta água é o fator indispensável. Por quê? Ela não permite que o alimento entre contramão. Observe bem nesse desenho aqui, que a água vem de cima, aqui tem aquele anelzinho, ele entra um pouquinho aqui. Ele vai lá longe e volta por esse outro caminho aqui e um passa perto do outro. Se não der água junto com o alimento, quando chega nesse local aqui de encontro, uma parte da comida nas pessoas que são muito engordativas, que a natureza quer voltar às suas origens. O índio não quer voltar nas montanhas aonde ele nasceu. A pessoa que é de uma cidade do interior, ele sempre tem um sonho de voltar na cidade de origem. Sempre tem. Nós sempre voltamos para a origem. Um rio que é feito uma modificação nesse trajeto, ele tende a voltar no caminho antigo. Verdade? Então o alimento, ele tende a ir para voltar contramão, para que a pessoa volte a ficar gorda. Por isso que a água dá essa velocidade neste canal, ela segue e vai por este ladrão com mais rapidamente, com mais facilidade. Quer ver um exemplo mais fácil? Muito mais fácil comparar esta cirurgia com a canaleta de água da nossa casa. Na nossa casa, no lado de fora, não tem a canaleta de água. Na canaleta de água não tem um ralo que joga a água. E quando chove muito, essa água não vai por um ladrão, senão alaga toda a casa. É assim que funciona. A pessoa quer emagrecer. É uma chuva bem forte. Vem uma chuva com força, vem com velocidade, uma parte da água entra naquele ralo, mas a maior parte vai pelo ladrão e a pessoa emagrece. Deu para entender? É quando se toma muita água junto com a comida. E é essa águazinha aqui. Água, que é a vida, né? Bom, a pessoa não quer mais emagrecer, está bonita, está no peso ideal, diminui a água, é como se fosse uma chuva com menor intensidade, que uma parte vai para dentro do ralo e uma menor parte vai pelo ladrão. O senhor está me dizendo que a pessoa pode, então, ela escolhe, quero ficar um pouquinho mais gordo, quero ficar um pouquinho mais magro, é só controlar a quantidade d'água. Perfeitamente isso, exatamente o que eu falei. E se a pessoa quer ganhar uns quilinhos, simplesmente diminui a quantidade, toma o mínimo de água, porque comparando naquele ralo, é uma chuva pequenininha, em menor quantidade. Entra tudo dentro do ralo e não vai nada pelo ladrão e a pessoa ganha peso. No caso da sua técnica, a pessoa precisa tomar algum remédio? Nesta nossa cirurgia, é obrigado a tomar os medicamentos após a cirurgia, como qualquer outra cirurgia. Apenas pós? Só. Depois dos 45 dias, até os 90 dias, ele só vai complementar os medicamentos normais e depois não precisa. Por que não precisa? Porque a pessoa vai comer normal. Ele vai absorver normal, porque ele tomando pouca água, ele absorve tudo. Então não precisa complemento vitamínico, porque ele é uma pessoa que tem uma vida normal. Pode comer churrasco? Perfeitamente. Mas se é uma pessoa que já tinha falta de vitaminas antes da operação, se tinha anemia antes da operação, se faltava algum nutriente que a gente pede todos os exames, claro que não vai mudar isto. A pessoa vai continuar tendo aquelas deficiências, quando ela já tem anteriormente. Mas se não tem, não é necessário nenhum tipo de suplementação. E Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você quiser rever qualquer uma das reportagens, sugerir temas ou tirar dúvidas, é só entrar em contato com a nossa produção ou pelo nosso site www.obesidadeemdestaque.com.br. E nós estamos nas redes sociais. E vale lembrar que a opinião do médico é fundamental. Até o próximo programa.